bem-vindo a mais um Conde USC, o comentário da lição dos jovens Conde USC com você. Olha que especial. Bom, hoje eu tenho comigo o Samuel e a Bruna, e a gente vai estar falando sobre a lição de número 6, Derrota Devastadora. Mas antes da gente começar 100% assim, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma oração, tá bom? Oremos. Querido Pai, Senhor, nós queremos te agradecer por mais um estudo aqui na lição, mais uma oportunidade que a gente tem de estar juntos, mesmo que longe de quem está assistindo a gente pelo outro lado da telinha, que a gente pode estar aqui para conversar e aprender mais sobre o Senhor e que o Senhor já fez ao longo da história e o seu desejo de estar conosco hoje também. Que tudo que seja dito aqui seja unicamente para a tua honra e para a tua glória, que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Bom, a lição de hoje, ela está baseada nos capítulos 7 e 8 de Josué, e a gente tem aqui, a lição, ela fala sobre a derrota do povo de Israel que sofreu quando eles foram atacar a terra de Ai. E aí eu poderia continuar falando sobre a lição, para a gente ter mais uma ideia e tudo mais, mas não, eu já quero começar com perguntas. Então vamos lá para a primeira pergunta. A lição fala que isso aconteceu por conta da quebra de aliança entre o povo de Israel e Deus. Como que isso aconteceu? Assim, a gente depois vai destrinchar um pouquinho melhor sobre essa questão, mas, Samuel, como que isso aconteceu? Conta um pouquinho mais pra gente. Bom, que alegria poder estar aqui mais uma vez, né, para estudar a palavra de Deus. E, como a Elisa perguntou, né, como que aconteceu essa quebra da aliança entre Israel e Deus? Na verdade, Israel deveria, né, como um povo, confiar inteiramente no Senhor. Então, a partir do momento que eles buscaram, né, agir pela própria força, sem buscar o conselho e a orientação de Deus, eles começaram a cair presa, né, dos seus inimigos. É como aquela velha história, quando nós nos afastamos do Senhor, as consequências virão. Então, a autossuficiência, o orgulho, tudo isso, né, no coração deles começou a fazer uma morada. E aí eles começaram a conquistar, não é? Confiança em si mesmos e não em Deus, que deveria ser somente em Deus. Então, é uma advertência para nós quando nós deixamos o braço forte do Senhor e nós nos confiamos demais nos nossos próprios méritos. E quando eles foram ali para a cidade atacar, os inimigos, né, avançaram e os israelitas foram derrotados, como deveria ser o contrário. Então, a partir do momento que eles esqueceram, né, de buscar sabedoria e força no Senhor, eles caíram, né, presa aí do erro e da derrota. Isso é verdade. E tomando gancho nisso, eu acho interessante que a lição fala assim que Josué tinha entendido que a derrota de Ai foi por causa que a bênção do Senhor tinha se retirado de Israel. Por quê? Porque eles tinham violado a aliança de Deus. Então Deus não tinha como abençoar eles se eles tinham violado. Isso aconteceu por causa da transgressão de Acã. O que aconteceu com ele? Antes de eles irem para guerrear contra Ai, né? Eles acabaram de sair de uma vitória de Jericó. Imagine, as muralhas caíram pela força do Deus Altíssimo que havia instituído eles para irem lá, né? Gritarem, né? E o que aconteceu foi que eles se sentiram orgulhosos, né? Aí o que aconteceu? Depois que as muralhas tinham destruído, né, a cidade, ficaram os despojos naquele lugar. E daí como aquela cidade era rica, existiam tesouros e bens. E o que aconteceu foi que um dos filhos de Israel, que era Acã, né, encontrou um despojo, que era uma túnica babilônica, né, e eu não sei quantos ciclos de ouro, mas eu acho que era 2 quilos de prata. Se eu não me engano, a lição fala sobre isso. E ele cobiçou aquilo lá, que foi a ruína dele. Porque, infelizmente, ele transgrediu a lei de Deus, que estava no 10º mandamento das ordenanças de Deus, que era o quê? Não cobiçarás. Olha só o que a cobiça fez. E em vez de ele se arrepender e tomar a aliança novamente do Senhor, voltar fidelidade a Deus, o que aconteceu com ele? Não quis se arrepender. Que foi a ruína dele. Assim como aconteceu com Saul, com Judas e com tantos outros da Bíblia, não se arrependeu, a destruição foi fatal. Então, foi isso que aconteceu para que o povo de Israel perdesse aquela vitória que Deus queria conceder para eles, mas por causa da transgressão houve isso. Então, por isso, né, por causa da quebrar a aliança de Deus,
foi que a ruína do povo de Israel, por causa da cobiça, um problema muito grave, que às vezes a gente esquece disso, mas Deus nos convida a lembrar dos seus mandamentos e cumpri-los, porque eles são vida. A gente só pode escolher um lado, a vida ou a morte. E esse é o que aconteceu com o povo de Israel, né? Pela desobediência. Muito bom, pessoal. E pensando nisso tudo que aconteceu, a gente pode ter o seguinte questionamento, que é a próxima pergunta. Tinha necessidade de tudo isso ter acontecido e de Israel ter perdido a batalha por causa do erro de uma só pessoa? Precisava mesmo tudo isso? E o que isso mostra sobre o caráter de Deus? Passar, o que você acha sobre isso? Bom, o caráter de Deus, a gente sabe que a sua lei, né, reflete os atributos que o Senhor possui. Então, quando nós, seres humanos, a gente se afasta, né, de maneira consciente desses mandamentos, então nós não iremos mais refletir o caráter de Deus. E Deus não pode, não é, aceitar pessoas que não estarão refletindo o seu caráter, porque na eternidade, né, ali no universo purificado, os salvos, eles irão refletir o caráter de Deus. E naquele momento, Acã, ele não refletiu o caráter do Senhor, porque ele foi cobiçoso, ele foi mentiroso, e ele se afastou da santidade. A gente pode pensar assim, mas era só um pequeno despojo, era só uma pequena capa, era só um pequeno tesouro que ele pegou ali e escondeu, não tem nada demais. Mas aquilo ali causou a derrota de Israel. Foi uma grande coisa aos olhos do Senhor, porque ele mentiu, ele roubou, e ele cobiçou. Olha a transgressão da lei do Senhor, que Deus não poderia ter nessa tolerância. A gente sabe que, por exemplo, lá em Isaías, o profeta condena a hipocrisia do povo de Deus, não é? Porque Deus é um Deus santo, ele não suporta o ajuntamento hipócrita, o ajuntamento informal. Hebreus também, Paulo fala aos Hebreus, olha, sem santidade ninguém verá a Deus. Então, tinha necessidade porque Deus, ele precisa mostrar através da sua palavra que a transgressão da sua lei vai acarretar juízos, né? Sempre vai ter um juízo contra o pecador, contra o transgressor. Sim, isso é verdade. Então, por que Deus permitiu que isso acontecesse com o povo de Israel? Era para que renovassem também a aliança com Deus. Porque não era só Acã que tinha quebrado o mandamento de Deus. Como o irmão Samuel comentou, eles tinham se achado muito grande, né? Eles tinham esquecido da grandiosidade de Deus, da mão poderosa. Aí, por causa de Deus ter vencido as batalhas por eles, eles acharam que eles tinham alguma coisa de bom neles. E esse é o nosso grande problema, achar que a gente é suficiente. A gente não é. A gente é pequeno, fraco, falho. Então, Deus queria que estabelecesse aliança novamente com ele, porque é isso que ele quer, comunhão. E isso mostra o caráter dele. Por quê? Porque Deus é amor, e amor é justiça. O amor, ele tem a sua maneira de agir correta, sem ser injusto. Puro, santo é o amor de Deus. Então, ele quer que também o seu povo seja assim. Ele convidou o povo a se santificar. Então, isso é uma amostra de como Deus quer, porque ele quer as bênçãos para o povo dele. E a gente só é abençoado verdadeiramente quando a gente obedece a Deus. Mas a gente não deve obedecer a Deus, porque eu quero as bênçãos que ele vai me dar. Não, é pelo amor a ele. Pra gente o quê? Ser feliz verdadeiramente em Deus. E o caráter dele é assim, é justiça. E quando a gente quebra, a gente sofre gravemente as consequências. Então o povo de Israel sofreu por causa também de suas atitudes. Que a gente possa ter, né, um conhecimento da verdade de Deus e o caráter dele também em nós, né? Muito bom. Gente, sobre isso, a dica de YC também tem um capítulo super especial que fala sobre isso. Então, vamos nessa, roda a vinheta. A dica de YC de hoje está lá em Testemunhos para a Igreja, no volume 3. O capítulo é O Dever de Reprovar o Pecado. E lá trata um pouquinho sobre essa questão que vocês muito bem comentaram na pergunta 2, do porquê que isso aconteceu, porquê que, então, mostra sobre a importância, né, da lei do Senhor, de como todas essas coisas são importantes e falam sobre o caráter de Deus também. Eu vou deixar para você ficar com gostinho de quero mais e você ler também, tá bom? Então, aproveita, coisa boa deve ser compartilhada e lida. Então,
Não aproveita, garante a leitura desse capítulo especial, tá bom? E aí, vamos para a última pergunta desse comentário super especial. Antes da gente ir para a terceira pergunta, eu quero te fazer uma pergunta especial. Agora, a pergunta é dirigida para você que está assistindo a gente. Você já é inscrito aqui no canal da DYC? Você já segue a gente nas redes sociais? Se sim, parabéns! Se não, agora é o momento. Então, dá um pause. Você vai lá no nosso Instagram, segue a DYC. Você vai dar um inscrito aqui, vai ativar o sininho para as pessoas assim, o algoritmo fala assim, nossa, esse conteúdo é importante, eu preciso que mais pessoas conheçam e vejam isso, então você já faz como é que eu posso dizer? A propaganda da GYC aqui no digital é uma forma de evangelismo também, por que não, né, pessoal? Enfim. E eu acho que é isso. Ah, não, desculpa, não é só isso não, tem mais coisa. Compartilha com seus amigos também, porque coisa boa deve ser compartilhada, você já sabe. E nada mais justo, porque, olha, você viu até essa parte, já foi praticamente 70% do nosso vídeo especial. Por que não nesse 70% que você já teve o gosto de falar assim, foi especial, você não vai lá e compartilha, não é? Então fica a dica, tá bom? Agora sim, essa foi a segunda dica, né? Porque a primeira foi a dica de hoje. Enfim, agora vamos para a última pergunta. Acã viu, ele desejou, pegou e escondeu os itens proibidos, que foi o que a gente conversou. Como que essa dinâmica de tentação e pecado pode acontecer na nossa vida? Porque assim, ok, a gente viu na Bíblia essa história, a gente viu o que aconteceu, mas o que eu posso aprender com isso? Será que a gente não tem o perigo de cair nesse mesmo erro? O que você acha sobre isso, Sassá? Bom, Acã ele já era naturalmente egoísta, cobiçoso, mentiroso, né, transgressor da lei de Deus. A serva do Senhor fala que pelo contemplar nós somos transformados. Então Acã foi transformado por aquilo que ele estava contemplando, por aquilo que ele já estava acariciando no seu coração, um ídolo, né? O orgulho, a rebelião, o egoísmo e a mentira. Aí Paulo, né, ele escreve nas suas epístolas para a igreja de todos os tempos. Olha, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, né? Se algum louvor nisso pensai. Então, aonde que estão os nossos pensamentos? E aí, sobre essa dinâmica de contemplar o pecado, acariciar, né, os sentimentos e os pensamentos que vão nos levar à transgressão, a palavra de Deus diz lá em Gênesis 3, no verso 6, quando Eva, né, ela começou ali a cobiçar o fruto proibido. Olha o que a palavra de Deus diz. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Ou seja, ela começou a ver e a cobiçar aquilo que era proibido. E aí o desejo, né, de ter ali aquele fruto, de comer o fruto, foi a ruína dela. E com certeza foi a ruína de Acã. Antes mesmo dele entrar em Jericó, ele já tinha contemplado muitas vezes aquilo que era desonesto, aquilo que era mal. E quando ele viu aquele despojo, então ele pensou, isso aqui é agradável ao meu entendimento. Ele foi ali, pegou e foi a ruína dele. Não somente dele, né, mas de Israel, né, como um povo inteiro. A cobiça ela é um problema sério, né? Como a lição ela destaca muito isso, na parte principalmente de sexta-feira. E respondendo a questão, a gente sempre vai ter tentações na nossa vida. Só que cabe a nós condescender com o pecado ou não, né? O Senhor nos dá o escape para toda tentação. Porque Ele não envia para a gente algo que seja maior, que Ele não tenha dado para nós algo para a gente conseguir vencer. Porque Ele é a nossa força. Então, eu acho interessante que a lição destaca isso. Eu queria ler com vocês a parte de sexta-feira. Diz assim, ó. O fato de que somente o poder divino dera vitória a Israel, de que não havia conquistado Jericó pela própria força, dava um peso solene à ordem que os proibia de participar dos despojos. Pelo poder da sua palavra, Deus tinha vencido aquela fortaleza. A conquista era sua, e unicamente a ele, a cidade e todas as coisas que nela se haviam deviam ser consagradas. O pecado mortal, que determinou a ruína de Acã, teve suas raízes na cobiça, um dos pecados mais comuns, e aos quais as pessoas dão menos importância. Enquanto outras faltas são descobertas e castigadas, a violação do 10º mandamento raramente desperta censura.
A cobiça é um mal que se desenvolve gradualmente. Acã havia nutrido a ganância até que isso se tornou um hábito, como o irmão Samuel disse, e prendendo com algemas quase impossíveis de serem quebradas. Enquanto alimentava esse mal, ficaria horrorizado se pensasse na possibilidade de trazer desgraça sobre Israel. Suas percepções, porém, estavam tão amortecidas pelo pecado que, ao chegar à tentação, ele caiu como presa fácil. Então, nós vemos aqui que o Senhor, por sua palavra, ele tinha derrotado aquela cidade, tinha destruído aquela fortaleza. E isso era para mostrar para a gente, para o povo de Israel, né, e também para a gente nos tempos atuais, de que ele tem o poder. E tudo que foi destruído naquela cidade era dele, né? Não era para tomar despojo, não era para se exaltar por causa daquilo, porque se Deus tinha destruído, porque aquele lugar não era um lugar certo, ele tinha se contaminado com o pecado. E Deus queria que o povo fosse santo, separado, né? Inculpável. Mas o que aconteceu foi a ruína. E Deus é justiça, né? Então, nós temos que ter isso em mente. A tentação vem, mas nós vamos dar lado para ela? Vamos ser como Acã, cada vez mais se fragilizando no sentido do pecado e ficando mais forte ao lado de Satanás? Então, precisamos tomar a firme posição. As tentações sempre vão vir, mas como filhos de Deus, Ele nos dá o poder. O poder está em Sua palavra, para que a gente possa vencer todo o mal, toda a tentação. E lembrar que não somos, os méritos não são nossos, é somente de Cristo. O que vem de Deus é maravilhoso, é bênção, é vida. E como Moisés falou, escolha hoje o caminho, a vida ou a morte, né? A bênção ou a maldição. Nossa, gente, muito bom. Depois dessa, nem tem que fazer fechamento. É bem como vocês comentaram, então a gente vê alguns pontos da autossuficiência, que até foi um ponto que é tratado também na comunidade depois de sexta-feira na lição. A importância da gente reconhecer de que todas as coisas vêm de Deus. Esse ponto que a Bruna levantou também, da cobiça, da gente ter a certeza de que não importa qual que é o momento da gente pedir para que Deus esteja conosco, também é no meio da tentação, para que Ele nos dê força para que a gente possa passar por isso. Isso me lembrou muito de uma pregação que eu assisti, do Sebastian Braxton, que ele falou com a gente na GYC, que a gente teve um encontro, e foi maravilhoso. Ele falou assim, por que a gente muitas vezes cai? Porque a gente não pede para que Deus esteja conosco no momento que a gente precisa, no momento de socorro. E Deus, ele vai libertar, ele vai livrar a gente em cada um desses momentos. Uma outra coisa que é interessante a gente ver nessa lição é que não existe falar assim, mas a cobiça é um pecado tão bobinho, né? Não é bem assim que Deus vê as coisas, né? Como Samuel falou, tem a ver com caráter, com quem Deus é. Essas coisas a gente tem sim que levar em consideração. Então, são muitas lições importantes que a gente viu nessa lição. E eu quero chamar para que você que está na sua casa, você vai ter uma lição muito importante para hoje, que é deixar aqui nos comentários o que mais que você viu de interessante nessa lição, que você aprendeu, que você pôde tirar, e colocar aqui, porque a gente quer saber de tudão, tá bom? Então, aproveita, não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir também. E antes da gente finalizar, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma oração, tá bom? Oremos. Querido Pai, Senhor, nós queremos pedir realmente para que o Senhor possa sondar o nosso coração, se tem alguma coisa dentro dele de cobiça, de autossuficiência, que o Senhor elimine tudo isso de nós, que o Senhor possa nos dar força, poder e coragem, né, para que a gente possa deixar todas essas coisas de lado e que nós possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus, Pai. Fica conosco, nós te agradecemos mais uma vez por esse comentário, por esse Conde-UIC, em nome de Jesus, amém. E para você que acompanhou a gente até aqui, você já sabe o que fazer, compartilhar e deixar aqui nos comentários o que mais que você aprendeu, que você quer compartilhar com a gente, porque a gente está curiosíssimo para saber, tá bom? Quero agradecer a presença do Samuel aqui com a gente e da Bruninha também. E você, a gente espera no próximo Conde-UIC. Até mais!